noite, sejam todos bem-vindos ao Festival das Tulhas 2020, com o tema Maranhão, uma grande descoberta. Nós vamos descobrir aqui, através dos empreendedores, como esse Maranhão tem desenvolvido produtos, projetos na área do empreendedorismo, no turismo, fazendo com que essa grande descoberta se torne cada vez mais visível à população em geral. O objetivo do festival é a troca de experiência, a criação de redes de contato, a valorização de toda a cadeia produtiva, da arte de cozinhar ao empreendedorismo. Estamos aqui com o Léo, da Janiutu, da Raposa, da cidade da Raposa, e com o Rafael Souza, de Pinheiro, representante aqui da Fazenda Carumã, da farinha Biriba. Quem é que não gosta de uma farinha, né? E quem também não gosta de apreciar as belezas do nosso Maranhão. Eu vou começar a falar aqui com o Léo, da Janiutu. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre o propósito, como ele começou, a história, sobre o seu negócio. Fique à vontade, Léo. Boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui, né, e representando a minha cidade, a Raposa. O nosso começo, como todo começo, é dificuldade, né? Com dificuldade, né? Com falta de estrutura, com algumas coisas que a gente tem que, ao longo dos anos, ultrapassar, né? Graças a Deus, hoje a Raposa está dentro do ciclo turístico do Maranhão e nacional, uma procura bem grande, graças a Deus, nos últimos 8 anos, deu uma crescida, né, maravilhosa, e a gente está aqui para agregar mais uma feira, mais um evento, né? Junto com o Sebrae, que para mim é um dos maiores incentivadores do empreendedorismo, né? Do pequeno empresário. E a gente torce para que dê certo, né? Continue dando certo. Obrigada, Léo. Rafael, e o seu propósito? Boa noite a todos. No começo, como o nosso companheiro falou, sempre é muito difícil. Temos atividades que no começo a gente começou abrindo área, muita dificuldade de trabalhadores, aquele começo todo, mas fomos encarando o dia a dia, com todas as dificuldades que tem, e conseguimos fazer um trabalho. No começo a gente tinha um trabalho totalmente diferente, que era fazer a fecularia. Seria uma das primeiras fecularias do Maranhão, mas teve muitos empecilhos, então começamos a fazer a farinha, onde deu muito certo, e hoje em dia, graças a Deus, está indo com o apoio do Sebrae, com os cursos que eles dão, as dicas e a parceria que o pessoal tem, a gente só tem a crescer. Muito bom. O Sebrae sempre incentivando o pequeno empreendedor, e isso é muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Léo, da Janiutu. Sabemos que a Raposa, ela faz parte dos 4 municípios, né, que engloba a ilha do Maranhão, né, a ilha de Umpauaçu. Ela fica mais ou menos a 30 quilômetros da capital. E ela tem despontado aí como uma alternativa de visitação, né, para quem vem a São Luís. E eu queria que falasse um pouco sobre como é o teu negócio, né? Quais são os diferenciais, o porquê escolher a Janiutu, como funciona a Janiutu na perspectiva do empresário, do pequeno empresário, e também para que esse turista, esse visitante, ele sinta a vontade de assistir essa live e no próximo final de semana já chamar a Janiutu e fazer esse passeio tão maravilhoso que é o da Raposa, dos passeios náuticos. Claro, é sempre bom, né, a gente participar, né, de uma live assim e divulgar e levar o turista para conhecer nosso destino. A Janiutu, acho que o meu maior diferencial é o atendimento, tá? Minha pontualidade, eu prezo muito com isso, né, do comprometimento com o cliente, o horário certinho, né, eu sempre passo todos os detalhes possíveis, né? Porque você vai passear de barco, aí você terá aquele susto, vou pegar o mar. Não é um mar aberto, você vai pegar um braço de mar, uma área navegável bem tranquila, tá? É um passeio bem ecoturismo. E a gente sempre tenta preservar isso, né? Essa pontualidade e a qualidade no serviço. Nossas ferramentas são bem atípicas, né? São barcos modelos Biana, são barcos de madeira, tá? Para quem não sabe, a maior diversidade de embarcações de madeira do Brasil está no Maranhão, está no nosso litoral.
Então, são barcos de pesca que foram adaptados para fazer esse passeio de ecoturismo. Tá? A gente tem uma procura hoje muito grande, principalmente aos finais de semana, o turista local. Eu até uso um dos flyers meu de divulgação, o turismo local é mais barato. Né? Então, você vai bem aqui, a 30 quilômetros do centro da cidade, você faz um passeio de ecoturismo puro, tá? Um bioma maravilhoso, uma praia limpíssima, que é a Praia de Carimã. Às vezes tem essa confusão, a Ilha de Carimã. Não, a ilha é uma só, é Curupu. A praia é Carimã, tá? Só que vão ter outras ilhotas, vão ter outros pontos de banho. A gente faz hoje em 2 formas o passeio. 2 horas de passeio, que é um passeio mais curto, né, para quem não quer muito tempo de sol, e um tempo maior, que é de 4 horas de passeio. E essas saídas são diárias. Semana está pela hora da manhã, tem semana que é a hora da tarde. Então, isso a gente já dá para o cliente. Se ele quiser fazer um passeio agora no feriado, já tem o horário, no final do ano. Então, a gente tem uma tabela que a gente segue junto à Marinha. E também é bom frisar que nós somos homologados pela Marinha. Apesar, é um passeio típico, é um passeio rústico, mas temos que estar habilitados. Temos que ter uma credencial da Capitania dos Portos. E, graças a Deus, hoje nós temos. Temos uma pequena associação também que está nos ajudando junto a uma maior divulgação e uma maior credibilidade para o cliente. Eu já estou me vendo nessa embarcação, apreciando essa paisagem. Mas me falaram também que a gente pode degustar um peixe feito na hora. Como é que funciona? Então, a Raposa é conhecida como a cidade do peixe, né? Do pescado, do marisco, do crustáceo, né? Graças a Deus é um litoral bem vasto, né? Nosso litoral, o Maranhão é o 2º maior litoral do Brasil, depois da Bahia. Isso em linha reta, como dizem meus guias, né? Então, a gente tem um litoral muito farto. E a gente, sim, tem a opção de um peixe grelhado a bordo, tá? Uma coisa simples, no sal e no limão, mas é maravilhoso, tá? Então, isso eu costumo falar que não é bem uma refeição, mas acaba sendo, porque é bem servido, né? A farofinha, o vinagrete, tá? E fora as opções que nós temos nos restaurantes também, né? Então, a gente bota o passeio, a questão do peixe, mas uma questão de divulgação, de degustação, tá? E pode ser passeio tanto com o peixe grelhado ou não. Isso é a opção do cliente. A gente tem os valores para ambos os tipos de passeio. A maré influencia no passeio? Principalmente, né? A gente tem uma posição geográfica bem delicada, né? Então, devido à linha do Equador, nós estamos 2,5 graus abaixo dessa linha do Equador, e a gente vai ter essa variação muito grande, que ela vai da pequena maré, que é a 4 metros, à grande maré, que chega até 7 metros, principalmente no fenômeno de maré de cisígia, né? Que às vezes até assusta um pouquinho. Mas lembrando, a gente nunca sai com a maré alta, a gente só sai com a maré enchendo e geralmente volta com ela vazando. Então, dos pontos que nós embarcamos, que são 2 portos, que é o Porto do Garrancho, que é a Prainha do Garrancho, que é bem lá no centrinho da cidade, e o Porto do Braga, que foi o primeiro porto da cidade, né? Então, dependendo da maré, o cliente não percebe isso. Tá? Então a gente sai, ele vai ver a maré cheia, mas ele não vai ter ondulação, não vai jogar, não vai dar enjoo, não. É um passeio, são áreas protegidas. A gente vai navegar entre manguezais, igarapés, nenhum momento a gente pega mar aberto. O momento que você vai ver mar aberto é quando a gente chega na ilha de Curupu, que nós vamos descer, vamos contemplar as fronhas e caminhamos até a praia. Aí sim, aí você vai ver o oceano lá, que é a Praia de Carimã. Certo, obrigado pela resposta. Eu acho que o Rafael também ficou com vontade de fazer esse passeio. Sim. Como estava falando, a Raposa ali, ela é muito boa para o turismo. E eu sempre ouvi falar dos passeios, mas nunca tive a oportunidade de ir, porque a travessia entre São Luís e Pinheiro, a gente sempre tem que ter uma programação para vir, né? E eu fiquei muito curioso para ir lá, saber como é que é. Tenho até curiosidade de saber de quantas pessoas o barco leva. Boa, Rafael. Isso é uma pergunta Gente, boa. Era da Bruna? Não, mas eu estou aqui fascinada, é que os nossos empreendedores, eles estão fazendo algo que faz parte de um dos objetivos do festival, que é essa rede de contatos, esse network, essa troca de experiência. Então, daqui já vai sair parcerias, o Rafael com certeza já vai pegar o contato aqui da Janil Tour, e assim como o Rafael também quero participar desse passeio e desfrutar dessas paisagens belíssimas da Raposa.
E agora eu queria me direcionar ao Rafael, empreendedor, que não é do Maranhão, mas ele se sente mais maranhense, né, do que outra coisa. E isso é muito importante ressaltar, que o Maranhão ele é tão diverso, tão rico, que ele não só desenvolve negócios com a comunidade, com quem nasce aqui, com quem mora aqui, mas tem pessoas que querem investir no nosso estado e que desenvolvem o seu negócio no nosso estado, gerando renda, empregos e desenvolvendo as regiões onde essas pessoas se instalam. Então, Rafael, assim como eu perguntei para o Léo, da Janiutu, como é o seu negócio, assim, como é a execução do seu negócio, qual o seu produto, carro-chefe, aquilo que vem despontando no mercado, aquilo que tem feito com que seu propósito se torne cada vez mais aquela motivação diária. Bom, o nosso propósito, no começo, a gente tinha a fecularia. Como a fecularia aqui no Maranhão tem uma tradição onde você molha a sua própria tapioca, porque a gente fazia a molhada. Que quando eu cheguei para a região de Pinheiro, era a maior produtora de farinha, mas a gente nunca viu nada de fecularia, então a gente quis apostar na fecularia. Só que teve uma quebra muito grande de cultura, o choque de cultura foi muito grande, porque onde a gente vendia uma tapioca úmida, as pessoas preferiam uma tapioca seca para eles mesmos molharem em casa. Então a gente acabou tentando diversificar o negócio, indo para a farinha. A farinha ela tem a maior aceitação que eu esperava. Vamos supor assim, um exemplo. Tanto a pessoa com alto nível ou baixo nível, elas comem, porque é uma coisa gostosa, onde você come a comida com mais gosto, sabe? O maranhense entende muito bem, porque sem uma farinha a gente não vive. Eu já sou maranhense, eu sou paulista, nasci em São Paulo, e Marília, São Paulo, e fui criado no Maranhão. Tenho 29, sou criado há 28 no Maranhão. Tenho 4 anos em Pinheiro. E foi uma das melhores regiões que eu encontrei, de oportunidades de trabalho desde a terra. As terras são muito boas para a produtividade de mandioca. A gente planta mecanizado, numa maquinazinha mecanizada, onde a pessoa fica sentada, do lado tem a maniva e no meio tem onde coloca a maniva. E aí vai cortando e a própria máquina vai tampando e vai adubando. A nossa produtividade no começo era uma produtividade pequena, entre 1 hectare a gente colhia 12, sem um plantio adequado, sem um plantio sendo, como o pessoal chama, no toco. Era uma produção muito pequena. A partir de a gente começou a colocar os insumos de adubo, a gente teve uma produtividade muito maior, de 25 toneladas por hectare, além do rendimento da fécula, porque a mandioca ela é composta de 30% de água, 40% de fibra, 40% de fécula, 30% de água. O que a gente mais via era a fécula, onde a gente encontrou sementes da própria região, onde ela era muito bem desenvolvida na parte de fécula, que ela chama até de coquilha branca, se algumas pessoas reconhecerem, é muito bom. E então esse tipo de maniva, a gente começou a fazer o manejo dela focando a fécula, e depois que a gente começou a trazer saiu da fécula e trouxe para a farinha, essa mesma maniva com a mandioca teve um rendimento muito bom em farinha, e hoje em dia a gente está sendo bem reconhecido tanto na questão de Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Mirinzal, Central, são os maiores compradores daquela região.
No nosso trabalho, lá, a gente mexe muito com a comunidade local, onde eu cheguei, tinha um funcionário, era eu e mais um, e agora a gente tem 6 funcionários, mais eu, somos 7, trabalhando dia a dia, graças a Deus, com o sol rachando a cabeça, mas indo. Rafael, fiquei encantada com o teu relato, que é algo muito importante quando a gente fala de empreendedorismo, é trabalhar com a comunidade local, a capacidade de a gente gerar renda para a comunidade onde nós estamos inseridos, né? E você, que como diz paulista, mais maranhense do que paulista, você tem uma responsabilidade muito grande com a comunidade que você atua ali em Pinheiro. Eu, como eu te falei aqui nos bastidores, eu trabalhei na cidade de Pinheiro por 7 anos e meio e eu conheço a realidade daquela região, o quanto aquela região precisa de ser impulsionado negócios, principalmente desenvolver os produtos regionais do nosso estado. Por isso, gente, que o nosso tema é Maranhão, uma grande descoberta. Até agora, vocês estão aí aprendendo um pouco mais, né, sobre o passeio náutico da Raposa e sobre a produção da farinha biriba em Pinheiro. Falando na produção da farinha biriba, é verdade, Rafael, que o sabor dela é tão crocante que parece biscoito água e sal? Sim. O nosso tipo de maquinário, ele pelo que eu já vi no Maranhão, ou na região dali das nossas farinheiras, é um maquinário totalmente diferente. Nossos fornos são elétricos, desde o começo que chega a mandioca. Quando a mandioca chega na nossa fábrica, ela é lavada por um lavador, é colocada a mandioca lá dentro, lavado, fica mais ou menos uns 15 minutos lavando, tirando a casca, entre casca e terra. Depois dela, depois tira de lá, passa mais uma água para terminar de tirar todas as impurezas dela, areia, se tiver alguma coisa, e vai para a trituração. Da trituração, depois tritura, passa para a prensa. Na hora de lá, ela passa por mais um processo que deixa ela totalmente como se fosse um pó. É essa que dá a diferença. Então, quando a gente vai fazer ela é totalmente diferente. Não tem ninguém mexendo no manual. Não existe isso. É totalmente elétrico. E a gente consegue fazer, em média, por dia, mais ou menos, 3.000 quilos de massa, que chega a ser 1.000 quilos de farinha a dia, que nós conseguimos produzir por causa dessa grande vantagem da tecnologia estar junto com o campo. Na fabricação dela, eu até digo que a gente tem vários tipos de farinha, a gente consegue fazer vários tipos de farinha. O nosso cargo-chefe é a estilo biriba, que ela é crocantíssima, assim, você come, é uma coisa muito boa, muito gostosa. E qual é o maranhense que não gosta de apreciar uma boa farinha com um chibé, com um peixinho, né? Uma farofinha, um ovo frito? A farinha, de fato, ela faz parte do cotidiano do maranhense. E aí eu vou fazer agora uma pergunta para vocês. No que diz respeito ao empreendedorismo, como que os desafios que vocês enfrentaram, vocês já falaram um pouco das oportunidades, e eu queria saber, vou falar primeiro com o Léo da Janiutu, como o Sebrae entrou como parceiro no desenvolvimento do seu negócio? Para mim, o Sebrae hoje é crucial, né? Na minha vivência do meu trabalho. Eu já estou há 20 anos fazendo turismo. Entrei numa grande empresa e hoje eu estou caminhando com as próprias pernas há 11 anos, né? Graças a Deus. Desde o início do meu primeiro contato com o Sebrae foi numa outra empresa que eu trabalhava. Tá? Desde lá eu já gostei, já me senti muito bem à vontade. Tá? Nunca me negaram nenhum favor, nunca me negaram uma informação. Sempre, quando pude estar presente nos cursos, sempre fui. Principalmente na ABAV, na feira que esse ano infelizmente não vai ter, tá? No grupo que a gente tem, até brinquei hoje, né? Que o Face lembrou lá umas fotos, né? Aí eu botei lá que eu estava querendo estar na ABAV, essas coisas.
Então, como empreendedor, o Sebrae foi sempre meu carro forte, meu apoio, né? Nunca tive assim, um apoio de uma outra entidade, né? Procurei me aprimorar dentro do que o Sebrae me ensinou, do que me propôs, né? Já houve algumas mudanças, né? De supervisoras, né? Então, eu já estou, acho que na terceira, né? E todas foram da mesma excelência. Não, nunca nenhuma fugiu assim. Até alguns cursos que foram para Raposa, onde eu tentei, agreguei, pedi, solicitei e fui atendido. Tá? Às vezes não consegui montar a turma, às vezes deu as pessoas não entenderam bem o recado e não acreditaram muito. Mas nos últimos anos, junto com o próprio secretário meu de turismo, tem aparecido mais algumas coisas, né? Treinamentos, forma de atendimento, né? E formação de algumas pessoas em outros segmentos, como não só o náutico, mas na área do restaurante, principalmente, que cresceu muito, a comida já era muito boa, e agora tem mais outros empreendimentos, e as feirinhas do artesanato, né? As lojinhas de artesanato, né? E o Sebrae está sempre presente, tá? Não é porque estamos numa live do Sebrae, não, mas é a pura realidade, né? Então, assim, a Jânio Tu ainda resiste, graças a Deus também ao Sebrae. Sebrae transformando a vida dos empreendedores locais, né? Rafael, como o Sebrae desenvolveu a sua jornada como empreendedor? Qual foi a participação do Sebrae na sua história? O Sebrae teve uma parceria comigo incrível. No começo, quando eu cheguei, eu era muito pouco conhecido na cidade, eu não tinha tradição na cidade. Então, ele me acolheu muito bem, me profissionalizou, me dando cursos de administração, finanças, que foi o principal para mim. Apesar de ser muito novo, ter estudado bastante, mas a gente sempre tem uma dificuldade, a gente sempre precisa de um apoio a mais. E o Sebrae, ele foi fez com uma grande família. Eu tenho muita amizade com o pessoal de lá, que é o Breno, o Josemias, o Aldo, o Lucas. Os caras me pegaram e me ensinaram as coisas, me fazendo eu ir para os cursos, porque como a gente mora na fazenda, eu moro na fazenda, então eu sempre ia de pouco a pouco, mas toda vez que eu pudesse estar lá, os meninos me apoiavam, me botavam para fazer curso, até agora na pandemia, com os cursos online, que foi assim uma maravilha, foi muito bom, porque a gente arrumou tempo, né? Nessa pandemia, agora todo mundo tem tempo de tudo, e então ele sempre foi uma parceria muito grande. Eu acho que sem um apoio dos cursos, sem um apoio do pessoal falando com a gente, sempre ligando, perguntando como é que tá as coisas, porque os meninos fazem muito isso, eles dão uma assessoria também pessoal, perguntando, tá indo tudo bem, sabe? Então foi muito bom para mim. Eu acho que um crescimento que eu tive quando eu tinha, era assim, de 10%, e hoje em dia eu acho que eu estou mais de 100% assim na ativa. A gente tem encomendas sempre, além de produzir a farinha, a gente também tem outro ramo que é a pitaia, onde o Sebrae me colocou em contato com empreendedores para a gente vender a fruta melhor, para a fruta ser mais reconhecida no Maranhão, porque a fruta sempre vem da região do sul, ela é muito nova nessa região, então ela está se pegando muito bem. E o Sebrae foi um parceiro muito bom, e a parceria não vai terminar por aí, vai continuar por anos, porque é um sistema, eles se agarram muito com você, e isso é muito bom. Que maravilha! Eu sempre falo que eu sou apaixonada por empreendedorismo, sou uma incentivadora do empreendedorismo local, tenho o Sebrae como parceiro, né, como professora e pesquisadora do IFMA. Tive a oportunidade também, meninos, de fazer as capacitações do Sebrae, participar das jornadas do Sebrae, a oportunidade de ganhar um prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. E é como vocês falaram,
é muito importante essa rede de contatos, esse network, essa formação diária. Realmente, nós vivenciamos aí um período muito duvidoso, né? Estamos ainda numa pandemia, muita incerteza, e como o Rafael falou, tivemos a oportunidade de ficar mais tempo em casa. Os empreendedores, muitos ficaram angustiados, muitos negócios, muitas vidas em jogo, né? O sustento da família, do pequeno empresário. É muito mais difícil para o pequeno empresário sobreviver a uma pandemia, uma crise, a um momento como nós vivemos. E ter parceiros, instituições sérias no nosso estado, nosso país, que fomentem esse empreendedorismo, é de se orgulhar e de nos colocar sempre à disposição de aprender. Eu sempre me coloco na condição de aprendizado, de estudar. Eu acredito que, através da educação empreendedora, o país ele vai desenvolver, sim, a sua economia, e aí a gente não vai depender tanto de políticas. Precisamos investir nos nossos pequenos empreendedores. Léo, gostaria que você deixasse para o nosso público, porque nós estamos aqui, gente, na Festival das Tulhas, versão digital. Geralmente, nas edições passadas, estaríamos, né, com várias oficinas, cursos presenciais, mas nós temos que nos adaptar, a mudança aconteceu e vamos aproveitar, né? Não menos importante, porque estamos virtuais. Não menos perto, né? Estamos longe, mas perto ao mesmo tempo. Acredito que a gente consegue ter uma amplitude até maior para o nosso público. Mais pessoas podem acessar ao nosso conteúdo. Jânio, eu, de fato, quero sair daqui, próximo nossa semana, e participar do passeio náutico na sua empresa. Você, como pequeno empreendedor, pequeno empresário, deixe uma mensagem de motivação, otimismo para quem está empreendendo, né, nesse momento. Uma mensagem até de fé, né, para não desistir do empreendedorismo local, não desistir do seu propósito, buscar parcerias. Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem como um empresário que tem sobrevivido, como você disse, está aí na luta, na raça e buscando sempre as parcerias necessárias. Eu acho que vou deixar um pouco do exemplo de mim mesmo, né? Como você falou, né, de falar da motivação para quem quer ser um empreendedor. A gente tem que lutar todo dia, né? Todo dia a gente mata um leão, mata dois e vai seguindo, né? O meu começo não foi muito fácil, não, né? Fui abençoado porque cheguei num local que é onde eu vi que poderia ter um potencial, mas alguém primeiro que eu chegou, né? Que no caso, o nome da minha empresa é Jânio Tu, devido a um dos pioneiros, que é o Jânio. Hoje está em Barreirinha, mas está com empreendedorismo lá também, está no ramo de alimentação. E eu vi que ele já estava há um tempinho, né? Como eu estava numa empresa grande e vi que estava acontecendo já no início, quando eu comprei a agência dele, eu permaneci com o mesmo nome até hoje. Então, às vezes me chamam de Jânio, me chamam de Léo, mas não tem problema, não. E você chegar no local, hoje, no nosso início, tinha eu e mais um outro colega também, que foi um grande empreendedor, que é o Hélio, né, da Fox Tour, né, não tem nenhum problema falar o nome dele. E na época ele tinha 2 barcos e o Jânio tinha um barco, nós éramos 3 barcos. Para você ter ideia, de 11 anos para cá, são 47 barcos, né, em Raposa, né? Grande a maioria, graças a Deus, são o próprio nativo que está vendo a oportunidade que o município tem. Eu já me considero um raposense. E a gente teve até um grupinho, uma conversa paralela ontem, onde eu disse e vou dizer, eu vou sempre lutar pelo destino Raposa. Vou sempre procurar brigar, onde tiver uma divulgação, eu vou estar presente, quero estar presente, faço questão de divulgar Raposa. Quando se começa um negócio sem dinheiro, é mais difícil ainda, né? Então, quantas vezes eu sentei naquela beira do cais, fiquei lá, vou lá. Não tem problema. Fiquei na beira do cais. Eu também sou chorona. Capricorniano. Fiquei na beira do cais e vi assim, pô, é isso aqui mesmo. Me chamaram de louco, né?
Estamos aí. Essa loucura que o Léo fala, só quem empreende ou quem estuda sobre o empreendedorismo, que vivencia a história do empreendedorismo no país, entende que muitas vezes realmente a vontade de desistir, largar tudo, é grande. Mas, ao mesmo tempo, quando ele diz que olha para o cais e olha ali a linha do horizonte ali na Raposa, eu acho que ele pensa assim, olha para trás e não posso desistir, não. Minha jornada até aqui foi difícil, então eu tenho que avançar mais um pouco, não dá para retroceder. Tá. Por isso que é importante, né, as parcerias. E, Bruna, assim, você já tinha uma noção do que você ia fazer. Então, eu não tinha medo, né? Eu tinha a coragem acima de tudo, como até hoje. Então, eu sabia que mais ou menos aquilo ali, um dia ia chegar a um patamar diferente, né? Hoje eu estou lutando para dar uma melhoria nas minhas ferramentas, né? Então, assim, sem desistir, ainda continuamos, né? Sem um apoio que eu falo, né? Além do poder público, né? Um apoio financeiro, né? Onde você possa ter um crédito especial para aquilo, né? Você tem uma certa dificuldade. Então, muitas das vezes é você mesmo. É você se desfazer de um bem para adquirir outro, e você vai tentando aumentar ali a sua renda e tentando melhorar o seu estabelecimento, o seu negócio, né? Então, eu continuo na luta. Assim. Então, quem quer começar como empreendedor, como dono do seu próprio negócio, acima de tudo, a fé e a coragem. Tá? Sem essas duas coisas, não vai chegar em lugar nenhum. Eu estou com o dinheiro para montar um negócio. Então, estuda o negócio que tu vai montar. Eu entrei no negócio que eu já conhecia, onde eu vi que ali poderia dar algo mais, né? E graças a Deus algumas pessoas me seguiram, me acompanharam. Tem pessoas que estão até hoje comigo no turismo, tá? Não mudaram o segmento, mas de uma certa forma estão trabalhando, tá? Ajudei a formar algumas pessoas na Raposa, em termos de habilitar, né? Como marinheiro mercante, e aonde o Sebrae precisar para me divulgar, para falar a minha história, eu estou presente e estou à disposição. Que linda história, viu, Léo? Da Janiltu, que é, como ele diz, às vezes a gente chama ele de Jânio, chama de Léo, mas acho que o empresário da Janiltu já se fundiu com o Léo, né? Já se tornou um só. É muito linda a sua história, e a gente percebe que o Léo, ele fala que algo muito importante que pertence aí aos princípios do empreendedorismo, aos mandamentos do empreendedorismo, como nós falamos na academia, que é planejamento do seu negócio. Ele falou algo bem legal, que é conhecer o seu negócio. Às vezes nós queremos empreender, o brasileiro, né, conhecido como o povo que é um empreendedor nato, e o Brasil é um dos países que é mais empreendedor, né? Apesar da gente também ter uma outra estatística, né? Que apesar desse empreendedorismo latente, nós temos uma estatística ruim, porque em menos de 2 anos essas empresas fecham as portas, e por conta da falta do planejamento, a falta de conhecer o seu negócio. Às vezes querem empreender em algo desconhecido, que não tem a sua essência, não faz parte da sua história, quer aventurar em algo que não conhece. Então, você frisou, um dos mandamentos do empreendedorismo é conhecer o seu negócio, fazer um planejamento, mesmo que seja um planejamento rústico, nós estávamos comentando anteriormente, no papel, anotar tudo, fazer os seus registros. Isso faz parte dos princípios do empreendedorismo, faz parte dos princípios das nossas formações, das nossas jornadas, para quem é aí professor da área e consultor da área. Então, conhecer o negócio é fundamental, porque depois, se você for enveredar para algo que não conhece, você vai ter prejuízo. Porque como que eu vou vender, como que eu vou vivenciar, como eu vou ter experiência de algo que eu não conheço? Então, conhecer é algo que facilita bastante o nosso negócio. Mas eu ainda identifiquei algo muito importante no Léo, que foi a paixão. Ele tem uma paixão pelo seu negócio. É verdade. Empreender sem paixão não tem graça nenhuma. Então, ele, além de conhecer bem o seu negócio, ele é apaixonado. Você percebe nas suas falas, no olhar do Léo,
que ele sabe cada detalhe da sua operação e ele é apaixonado pelo que faz, pela cidade que ele desenvolve o seu trabalho. E ele se preocupa com a comunidade local quando, por exemplo, ele citou que ele leva... chama os cursos, né? Ele demanda esses cursos, essas capacitações para outras pessoas, não só para a empresa dele, porque a gente não cresce sozinho. Por isso que o festival também, o objetivo é essas parcerias, essa troca. Nós precisamos ter essas parcerias, porque quando, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia, se um está com dificuldade e o outro está numa situação melhor, essas parcerias vão poder andar juntas, mais na frente, olhar aí, né, no caso da Raposa, olhar esse horizonte juntos e, poxa, conseguimos aí enfrentar mais essa onda. Bruna, isso aí foi um ponto, era muito difícil, no começo foi muito difícil, assim, a cabeça das pessoas era muito fechada, algumas ainda são muito fechadas, né, então as pessoas não acreditam muito na outra. Tá? Então, tive eventos que recebi 180 pessoas. Eu sozinho não consigo. Eu consigo carregar 24. Não, então eu precisaria do amigo, do colega, né, do parceiro. Então, sempre, no começo, eu tinha muita dificuldade. Então, as pessoas tinham muita desconfiança. Esse pessoal vai vir mesmo, não sei o quê, aquela coisa. Então, eu tinha que estar lá presente. Eu fui muito operacional no meu início e hoje eu fico mais na gestão, né, vamos dizer assim, eu fico mais em terra. Mas enquanto o barco não chega, não acabou o serviço, né? Enquanto os barcos não chegam, o grupo... como eu falei, a minha pontualidade e a minha receptividade, eu acho crucial. Então, enquanto ele não dou bom dia, enquanto não tem um feedback lá no WhatsApp, que é maravilhoso isso, eu não me aquieto, não me sossego, né? Então, sempre quero ter uma observação. Ontem, o menino que foi passear comigo, que foi uma das minhas crias, foi muito elogiado. Ele foi sozinho com 3 paulistas, eu não pude acompanhar ele ontem. Como eram 3 pessoas, ele deu conta, né? E quando elas chegaram, bateram palma para ele. Então, aquilo, para mim, é muito satisfatório. Que ele estava ali comigo desde pequeno, né? Vigiando o carrinho dele. Hoje, ele é um funcionário. Está com 20 anos. Então, hoje, eu me orgulho. Eu habilitei, foi mais um que eu habilitei para a Marinha, que hoje, se ele procurar num porto em nível nacional, ele vai estar bem empregado. Maravilha. Assim como o Rafael também na sua fala, ele destacou que ele hoje emprega outras pessoas. Ele começou com um empregado e hoje já são 6, 7 com ele. E da forma como ele falou, que o seu negócio está crescendo, acredito que vai ser 10, 20. Isso é bom por quê? Porque está gerando emprego, está gerando renda para uma população, para uma região muito pobre do nosso estado, uma região que precisa de investimentos, de novos negócios. E assim como o Léo, Rafael, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de incentivo, de fé, de motivação, de um empreendedor jovem que veio para uma terra que não era a sua, mas que se sente sua, e investiu em algo que também percebemos, conhece bem, conhece aí os tipos de muda, os tipos de farinha, e tem paixão também pelo que faz. Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem para quem está nos assistindo, percebesse que o festival envolve toda a cadeia produtiva, desde o segmento turístico, da gastronomia, até dos elementos culinários. Eu sempre digo, né, como ano passado nós falamos, da semente ao sorriso, que é da semente até o consumidor final. Bom, eu acho que o Léo falou ali muita coisa boa, né? Você tem que ter paixão, tem que ter fé, muita força, muita coragem. Não é só você acordar e falar que você vai trabalhar, é acordar, você está disposto, você ter a paixão. Sem paixão não sobrevive, né? A grande força do meu crescimento, eu acho que não sou eu, mas também é meus funcionários, é o pessoal que abraça a gente, né? Porque, como o Léo estava falando ali, é muito bom você ter uma coisa boa, assim, né? Alguém falar assim, nossa, como o seu produto é bom, como você está fazendo bem. Então, cada vez que a gente recebe elogio, dá vontade mais de trabalhar. É claro que vai ter muita coisa, muito empecilho,
muita falta de dinheiro, investimentos que não deram certos, prejuízos, mas a grande coisa é você acreditar em você mesmo, porque tem muita gente que vai te derrubar, tem muita gente que vai querer a sua cabeça. Eu acho que a grande questão é você lutar por você e você acreditar no que você faz, ter a paixão de vivência, estudar, principalmente. Sem o estudo, sem os cursos, sem a força de vontade que a gente tem, que a gente às vezes tem que tirar de não sei de onde e tem que ir. E mesmo eu numa região que seja humilde, mas lá todo mundo tem uma educação exemplar, sabe? Não é assim, pode ser muito humilde, mas todo mundo se trata bem, é uma coisa diferente. Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu não sou agrônomo, mas a minha vida me tocou para lá e de lá eu não arredo o pé. Eu amo aquele lugar, eu tenho prazer de estar lá, eu tenho vontade. Eu acordo às vezes 5 horas da manhã para render meu dia, para eu fazer mais coisa, porque eu quero ver as coisas produzindo. Porque quem está comigo ali, ele não está comigo, ele está junto. A gente faz uma equipe, é a força, é a união. Eu acho que preza muito isso. Eu prezo, eu sempre tenho que tratar todo mundo do jeito que eu gostaria de ser tratado. Às vezes pode ser muito clichê essa fala, mas é verdade, é real. A gente tem que só pensar e lembrar nas nossas raízes. Nossas raízes são humildes, então a gente tem que continuar mantendo foco, força e fé. É esse o recado. Que recado maravilhoso. Meus alunos, eles sabem que eu, quando trabalho em empreendedorismo, eu falo dos 10 mandamentos do empreendedorismo. Eu citei aqui que o Léo, ele conhece o negócio dele, faz o planejamento. E o Rafael tocou em um dos pontos que eu coloco como o 10º mandamento, que é, depois de tudo isso, planejar, organizar, ser criativo, ter foco. No final, lá no finalzinho, você tem que acreditar em você, porque senão a jornada não vai valer a pena. Então, acreditar em você é fundamental para tocar um negócio, para desenvolver esse tão sonhado, né, próprio negócio, gerenciar seu próprio negócio. E, Rafael, você me emocionou bastante no sentido de que você não está comigo, mas está junto comigo. É algo muito importante também dentro desses mandamentos do empreendedorismo, é o trabalho em equipe. Você tem uma equipe que não está com você, está junto com você, está crescendo junto com você. Isso tem tudo a ver com o nosso festival, isso tem tudo a ver com o que o Instituto Federal desenvolve nos seus projetos de extensão, de educação empreendedora, tem tudo a ver com o que o Sebrae Maranhão desenvolve no nosso estado, como ele tem fomentado a nossa cultura, o turismo e os demais segmentos do nosso estado. Sempre pego a frase do Sebrae, transforma, né? O Sebrae transforma pessoas. E empreendedorismo, para mim, é isso. É transformação. Transformação da comunidade local, transformação individual, uma transformação pessoal, a transformação do nosso país. Esse país que é tão rico, tão diverso, tão cheio de coisas boas. Muitas vezes a gente se apega às coisas ruins. E nós temos, sim, que levantar, né? Sacudir a poeira e buscar parcerias que venham desenvolver negócios como o do Léo, buscar parcerias para desenvolver negócios como o do Rafael. Aqui nós estamos com representantes de regionais do Sebrae, da Regional de São Luís, da Regional de Pinheiro. Isso é muito importante. E eu não sou do Sebrae, gente, mas eu sou uma parceira do Sebrae, eu sou professora, eu sou pesquisadora, e tenho o Sebrae como uma importante instituição que tem desenvolvido projetos juntos, e quanto mais projetos como esse, quanto mais histórias de vida como essa estão sendo propagadas, mais o empreendedorismo vai crescer, mais o nosso Maranhão vai ganhar. E aí a gente pode dizer, sim, que Maranhão é, sim, uma grande descoberta. E eu só quero lembrar vocês que amanhã nós teremos a nossa segunda live, também falando sobre empreendedorismo. Não perca. Até amanhã.